Eu vou te contar como é que o semear mudou minha vida. Eu sou Rafaela Ferreira e nasci no dia 25 de setembro de 1976, lá na cidade de Piracicaba. Meu pai e minha mãe vieram de família simples. Meu pai tem mais 7 irmãos e minha mãe também, mais 7 irmãos. Se você tem um filho, você tem mais ou menos a ideia de quanto custa cuidar de um filho. Imagina então cuidar de mais 7. Era assim a vida dos meus avós, tendo que cuidar de mais 7 filhos além dos meus pais. Quando meu pai era jovem, ele trabalhava e ajudava no sustento da sua família. Minha mãe fazia a mesma coisa. Ela ajudava com as tarefas de casa e também com os seus irmãos mais novos. Meus pais se conheceram na escola e lá eles então começaram a namorar. Quando eles se casaram, minha mãe ajudou meu pai com muito custo a pagar a faculdade de matemática que ele gostaria tanto de fazer. Eles se esforçaram muito, eles trabalharam muito. E por que eu estou te contando isso? Eu estou te contando isso para que você possa entender que meus pais, eles batalharam muito durante toda a vida para cumprir a missão deles, que era gastar toda a energia que eles tinham para que proporcionasse a mim e aos meus irmãos uma vida melhor e mais tranquila, uma vida mais segura, não passando por aquilo que muitas vezes eles passaram. Meu pai trabalhava 3 períodos do dia, dando aulas em faculdades e nas escolas. Ele trabalhava no período da manhã, no período da tarde, no período da noite, e isso fazia com que eu tivesse pouquíssimo contato com o meu pai. Mesmo assim, eu sabia que quando ele saía de casa, ele estava lá batalhando pela missão dele, por aquilo que ele gostaria de fazer. E por que eu estou te contando isso? Porque pode ser que você se assemelhe a essa história ou não, mas essa é a minha história. E no ano de 1981, meus pais mudaram para uma cidadezinha, saíram de Piracicaba e mudaram para uma cidadezinha perto de Atibaia. Lá, eles batalharam ainda mais para conseguir ter uma vida melhor. Com isso, logo, meu pai conseguiu ser um diretor de escola. E aí começou a minha batalha. Por que eu te conto isso? Porque até então eu, dentro do meu âmbito educacional, dentro da minha vida educacional, eu era simplesmente a filha do professor de matemática. Quando meu pai se tornou diretor de escola, eu comecei então a ser filha do diretor da escola. E aí as coisas começaram a mudar na minha vida. Logo com 10, 12 anos, eu comecei a sofrer insultos, agressões físicas. Por quê? Porque a raiva que muitos alunos tinham do diretor de escola, ao invés de descontar no diretor, eles descontavam na filha do diretor. Mas mesmo assim eu sabia que eu tinha que continuar, eu sabia que eu não podia desistir. Eu não podia desistir porque eu precisava honrar a missão dos meus pais. Eu precisava mostrar para mim mesmo e para os meus pais que eu estava honrando aquilo que eles tinham feito por mim, mesmo quando eu tinha uma idade muito menor, que era investir toda a energia que eles tinham para me dar uma boa educação. Mesmo sofrendo na escola com o insulto dos meus amigos, insulto dos meus colegas, o chamado famoso bullying, mesmo sofrendo isso, eu não desisti. Eu estudei, me esforcei, passei em 3º lugar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, lá em 1994. Eu fui aprovada em 3º lugar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Isso foi uma vitória. Sabe por quê? Eu era apenas eu. Eu não era mais a filha do diretor. Eu não estava mais sofrendo aquilo que eu tinha sofrido durante o meu período acadêmico. Só que, ao mesmo tempo, tinha muitas coisas internas que ainda precisavam ser resolvidas na minha vida. E até então, eu estava em busca disso, mas não sabia aonde começar a buscar. O que eu fiz? Nesse processo todo, eu trabalhei durante 17 anos na arquitetura, construindo casas, construindo escolas, pousadas, interferindo, como assim eu gosto de dizer, no planeta Terra, criando e realizando sonhos de pessoas. E eu achava que a minha missão de vida estava sendo cumprida ali. E realmente estava, porque a minha missão de vida é ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. E com a arquitetura eu estava realizada. 17 anos trabalhando com isso. Como eu gosto muito de estudar,
porque isso foi a minha formação desde a infância, eu também fiz outras faculdades. Fiz pedagogia, eu fiz hotelaria, fiz 2 pós-graduações, uma em gestão empresarial, outra em Lean Manufacturing. Eu fui estudando, fui buscando livros e conhecimentos da neurociência, da PNL, formação em coaching. Eu fui fazendo muitas e muitas coisas. Foi então que eu tomei uma decisão muito importante, que foi investir no meu desenvolvimento pessoal. Só que, por que eu fui investir no meu desenvolvimento pessoal? Porque no ano de 2000 eu tomei uma decisão extremamente arrojada. Eu tomei a decisão de me juntar novamente à minha família, porque a minha família tinha se mudado para Mogi Mirim, buscando novos empreendimentos. Meu pai, sempre um visionário, sempre buscando novos rumos, ele foi então ser diretor de 2 unidades de escolas na cidade de Mogi Mirim e Mogi Guaçu. E com isso eu fui também, me mudei para Mogi Guaçu para poder fazer parte desse novo empreendimento, me dedicando então exclusivamente na área de educação. Você acha que foi fácil? Foi fácil nada. Porque eu saí de uma área na qual eu estava trabalhando como arquiteta e fui para uma área educacional na qual eu trabalhava um pouco, mas não me dedicava plenamente. E foi então no ano de 2000 que eu interrompi a carreira de arquitetura para então trabalhar na parte educacional. Só que eu entrei em crise existencial, porque eu olhava para o lado e eu falava assim, caramba, não está crescendo nada, não estou construindo nada de concreto, as mudanças que eu vejo são mudanças de pessoas e mudanças internas. Foi aí que eu fui fazer o meu primeiro treinamento de desenvolvimento pessoal. Fui fazer um treinamento de líder coaching, depois eu fui fazer um treinamento transcendendo seus limites, depois eu fui fazer renascendo em amor, eu fui fazer muitos treinamentos. Foi então que eu fiz um treinamento e investi na minha vida, investi alto. Eu investi cerca de R$35 mil em um único treinamento durante um ano, sendo treinada por palestrantes internacionais como Tim Havecker, Doug e outros. E quando eu fiz esse treinamento, houve então uma diferença no olhar transformador para as pessoas. Por quê? Porque quando eu olhava para as pessoas, eu via que elas estavam na mesma angústia que eu. Acordava desanimada para colocar a roupa do trabalho para ir trabalhar. Poxa, eu estava desanimada para trabalhar numa coisa que era da minha família. Mas por que isso? Porque eu não estava entendendo de fato o real motivo daquilo que eu tinha que fazer. E através desses treinamentos de desenvolvimento pessoal, foi onde eu pude então me redescobrir, me reinventar e olhar e entender aquilo que eu realmente queria fazer. Não só transformar a minha vida, como também continuar a minha missão de vida, que era ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos. E esses sonhos não eram só sonhos construtivos, eram sonhos pessoais, sonhos íntimos, sonhos que realmente impactam a nossa vida e querem nos trazer paz, alegria, suavidade e harmonia. E então, depois de ter feito todos esses treinamentos, sabe o que eu fiz? Eu me juntei a 3 pessoas. Eu me juntei a 3 pessoas que tinham essa mesma vontade como eu. Uma psicóloga, uma coaching e pedagoga e um empreendedor que trabalha com marketing digital. E o que nós fizemos? Nós montamos uma equipe que nós chamamos de equipe 25 segundos, que é tudo o que você precisa, porque foi isso que eu precisava também. E quando nós começamos a trabalhar com a equipe dos 25 segundos, nós desenvolvemos um método que é chamado de método semear. Esse método, nós trabalhamos nele com todo carinho porque ele mudou a minha vida, como ele pode mudar a sua também. Porque o método semear, ele trabalha com o S, que é sentir, o E, que é entender, o M, que é mudar, o E, que é escolher, o A, que é agir e o R, que é realizar. Tudo isso trabalhando no processo de PNL e neurociência, onde nós conseguimos com ferramentas práticas ajudar na transformação, onde ajudou na minha transformação pessoal, onde ajudou na transformação pessoal da equipe e onde pode ajudar na sua transformação pessoal também. O método semear já foi compartilhado, aplicado e treinado por mais de 100
pessoas, no mínimo. Sabe por quê? Porque lá no ano de 2017 nós fizemos um treinamento aonde mestres, educadores, professores, funcionários, qualquer pessoa que trabalhasse na nossa empresa pudesse participar desse método, e foi um sucesso. Mais especificamente, 124 pessoas participando do nosso primeiro treinamento. Isso foi uma vitória para nós. 124 do primeiro treinamento lançado lá em 2017. Foi muito gostoso e gratificante ver a transformação dessas pessoas. E não parou por aí, porque no ano passado, em 2018, nós lançamos um outro treinamento que foi o Semear Gestão de Tempo, onde nós tivemos mais pessoas participando e também foi um sucesso. E esse ano nós estamos trabalhando com o Semear Gestão da Ansiedade também. Só que o que eu tenho aqui a oferecer a você, baseado no meu primeiro treinamento lá em 2017, trabalhando de uma forma muito impactante na vida de mais de 100 pessoas, nós resolvemos fazer o Semear Gestão Emocional. O Semear Gestão Emocional é o nosso treinamento mais querido. Por quê? Porque ele é online, onde você pode aplicar e trabalhar esse treinamento no seu momento, quando você quiser e no seu tempo, com ferramentas simples e aplicáveis. O método Semear, eu posso falar com você olhando para os seus olhos que ele mudou a minha vida, porque ele me fez sentir, aprender a sentir os meus sentimentos, entender aquilo que se passava no meu processo mental, mudar a minha forma de ver as coisas, escolher como eu poderia agir para melhor benefício da minha vida, agir então, colocar em prática com ferramentas aplicáveis e super simples aquilo que eu podia desenvolver e realizar. Ficar muito contente em ver todo o meu processo de desenvolvimento. Eu posso falar que o método Semear mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Te convido então a participar do método Semear. No próximo vídeo eu vou te ensinar uma técnica extremamente simples e muito eficaz, tanto que você pode buscar depoimentos que vão falar especificamente dessa técnica, o quanto essa técnica ajudou pessoas. No próximo vídeo, então, você vai ter o prazer de conhecer e aplicar já em sua vida a técnica dos 25 segundos.